Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui mostrando o Denilson Show rasgando elogios ao Palmeiras. Depois dessa conquista aí do tricampeonato, Denilson Show não se omitiu. Ele veio a público e falou aí o que tinha de ser dito. E você vai ver tudo depois de dar seu like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Vamos lá então, vamos ver o que o Denilson falou? Só mais uma coisinha, só mais um detalhe. Prepare-se aí para deixar também o seu comentário. Queremos ver aí o que você tem a dizer. Coloca aí na caixa aí de comentários aí a sua opinião. Olha só o que o Denilson Show, Renata Fã e Companhia Limitada falaram depois do Palmeiras conquistar aí o Campeonato Paulista contra o Santos e tornar-se tricampeão paulista consecutivo. Bom dia, Dena! Torce pra 2 times, tá vendo como é bom torcer pra 2 times, moleque? Aí, ó, semana passada eu tava chorando, né? São Paulo jogou mal, vários lesionados, mas hoje a gente não vai falar de São Paulo, não. Palmeiras, campeão, tricampeão. Alô, Abel, hein? Nunca critiquei, pai. Nunca. Fera. Fenômeno, moleque. E essa aqui vai estar disponível pra venda amanhã, já me falaram, ó. Mas eles falaram, vamos mandar lá pro Dena, pro jogo aberto. Camisa que os caras usaram ontem lá, ó, na comemoração do Tri Paulista, moleque. Respeita, pai. Ah, Denilson, você é São Paulino? Esquece, irmão, hoje é nós. Esquece, hoje é nós. Hoje eu vou representar vocês. Olha. Demorou? E eu vou ficar... Tá empolgado. Vou ficar na mesa hoje no escritório. Você vai pegar a mesa do Ronaldo. Ronaldo, eu acho que nem vai vir hoje, porque ele sumiu do grupo, desapareceu. Só que ele nem vai vir. Hoje eu assumo a mesa. Esquece, pai. Olha, tudo bem, Loirão? Tudo ótimo. Eu já tinha assimilado, né? Tô fora desde a semifinal do Campeonato Gaúcho. E como é que foi lá, Só tem esse time mesmo pra torcer e não adianta, é minha escolha de vida, tá tudo certo. Vamos aguentar a parte boa, a parte ruim, mas vamos falar de festa. Bora. Vamos falar de coisa boa, porque a competência do Palmeiras mais uma vez se fez presente. Tricampeonato consecutivo do Abel Ferreira, do Palmeiras, com viradas. Primeiro sobre o São Paulo, depois Água Santa, agora o Santos. E 2 personagens chamaram a atenção. O técnico palmeirense, o coletivo, sempre destacado, não é, claro. E mais um personagem ainda. Qual, Loirão? Esse, que é diferenciado e tá indo embora. Hendrick, manda muito bem. Que isso, moleque Hendrick? Todas as homenagens a um português conquistador. Todas as energias para reverter a vantagem do adversário. A torcida e a história ao lado do Palmeiras. Naquele momento o meu coração transbordou da palavra amor, porque acho que é isso que tem que ser. Eles dizem que eu sou um deles e sou mesmo. De Ademir da Guia, de Marcos, de Galeano, de Fernando Praz. Na hora da bola rolar, que jogada santista em meio à esperada pressão verde. Diego Pituca e um milagre, o primeiro do encontro. Também com jogada rápida, o tiro de Mike. Gil estava na hora certa, no lugar certo, com João Paulo já batido. Seria o primeiro verde. Um amarelo, para quem? Abel Ferreira, por reclamação. Hendrick levou vantagem, depois queria falta, reclamou e amarelou para ele. O peixe parecia mais solto. Depois do escanteio, João Schmidt teve a chance. Gustavo Gomes estava no meio do caminho. Uma bobeira de Felipe Jonathan. Com quem? Com Hendrick. E a disputa com o goleiro João Paulo. Em um primeiro momento, Rafael Claus nada marcou. Você vai vendo de novo. Claus tinha pedido até para o João Paulo bater tiro de meta, mas de repente, espera. E lá foi o juizão de olho no VAR. E o que ele tinha dito que não, virou sim. Pênalti para o Palmeiras. Foram 6 minutos entre a dúvida e a marcação. Rafael Veiga bateu e fez 1-0. O maior artilheiro da Arena Alviverde, agora 47 gols. O maior artilheiro do século no Palmeiras. Passou o Dudu, agora 89. 12 gols em 14 finais pelo time. O maior da história. Peraí, será que a bola que originou o pênalti na reposição do Everton estava em movimento, hein? Deixa pra lá, não muda mais. Pressão verde àquela altura. Hendrick pro Mike, pro Lázaro, que quase marcou de letra. Jogo cheio de chance. Otero para Morelos, que na frente de Gustavo Gomes, nada. Pressão cai lá, de Piquerez para defesa de João Paulo. Na sequência, escanteio de Rafael Veiga, que foi uma assistência. Murilo subiu mais que todos em sua volta, mas errou o alvo. E o belo primeiro tempo chegava ao fim.
Segundo tempo eletrizante, com 2 minutos, falta para o Santos. Otero na cobrança, o Everton defendeu. Rapidez verde, Aníbal Moreno para fora. Que chance agora para o time santista. Guilherme na velocidade, na cara de Everton, que cresceu na frente dele. Piquerez com espaço, com força, mas ele errou a direção. Olha essa, aconteceu de novo no mesmo duelo. Outro a salvar já sem goleiro. Mike no chute de Otero. Na primeira jogada de Luiz Guilherme, que entrou na vaga de Lázaro, ele com Gil. Hendrick mandou para fora. Que belo lance de estrangeiros, Piquerez e o artilheiro do campeonato Flaco Lopes, que achou Aníbal Moreno. 2-0. Segundo gol do argentino com a camisa alviverde. Confia no Flaquito, que ele salta muito alto, né? E confia nele, que sabia que ele ia baixar a bola e eu só empurrei para dentro do gol. Que velocidade de Luiz Guilherme e a bola para o Mike, que perdeu a chance do terceiro na decisão. Que jogo, valia para levar para os pênaltis aos 47 minutos. Guilherme para o Gil, sozinho, perdeu a chance. Foi só esperar o restante dos acréscimos para a definição? Nada. Olha essa bola do Rony. Até que o relógio parou mesmo de girar. E o Paulistão estava decidido, depois de um jogo franco, aberto, bom de se ver, com 36 finalizações a gol. Acho que também podemos carimbar esse Palmeiras aí de hoje como realmente o time da virada e o time do amor, porque não é toda hora que acontece o que tem acontecido nesses últimos anos. Foi um duelo difícil, digno de duas grandes equipes que estão vivendo momentos distintos. O Santos, a reconstrução, depois do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras na consolidação. Abel Ferreira se iguala a Oswaldo Brandão. Agora os dois treinadores com mais títulos na história alviverde, 10 para cada lado. A vitória contra o Santos também traz uma marca expressiva. Um novo tricampeonato estadual depois de 90 anos. Estou num clube que luta por títulos, estou num clube que me reconhece a todos os níveis, desportivo e financeiramente. A minha família gosta de estar aqui, as minhas filhas não querem sair daqui. Vai durar enquanto tiver que durar e, acima de tudo, que dure com esta intensidade. O sentimento do dever cumprido de um lado, com certa tristeza, claro. Orgulho muito grande desse elenco, de tudo que aconteceu até agora, né? Muito triste pelo resultado, a gente quer sempre ganhar, mas bastante consciente daquilo que a gente fez e que a gente pode fazer na temporada. Do outro, a doce rotina de um novo troféu, sempre com aquele sabor de quero mais. Quando você ganha, você olha para a medalha e vê que isso é coisa nova. Então, cada título que nós disputamos é para olhar para a medalha e mostrar, pô, ganhei. Para um menino, a despedida que se aproxima. Eu creio que todo jogador gosta de ganhar títulos, né? Ainda mais, querendo ou não, vai ser um título de despedida esse aqui. Porque, como eu falei, vai ser o último campeonato que eu vou terminar inteiro. Então, eu estou muito feliz, cara, e agora é só curtir a vida mesmo. Virou rotina para o português, que quando chegou, não imaginava tanto. Fiz um estudo muito rápido e disse, a minha mulher estava muito preocupada que eu vinha para aqui. Eu disse, calma, 3 meses. 3 meses eles mandam-me embora. É a média. Portanto, se eu conseguir ficar 1 ano, é bom, mas 3 meses, eu acho que não aguento mais que 3 meses. As pessoas lá não têm paciência. Eu espero que essa marca dele aumente. Aumentando a marca dele, aumenta a nossa também. E o clube se torna cada vez mais vencedor. O Abel fala uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, que é a gente nasceu para fazer história aqui no clube. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está entrando na história mais uma vez por ser tri. Esta é a 26ª Taça Estadual da História Verde. O Palmeiras tem se tornado repetitivo. Mas qual palmeirense está reclamando disso, hein? E secam o Abel. Querem questioná-lo, querem falar mal dele, querem pegar pinça nas coletivas dele. Não tinha o seu titular no centroavante titular pleno, podendo começar a partida, foi com o Morelos, teve improvisações ao longo do caminho, mas fez um bonito papel. Já o Palmeiras, quando joga diante do seu torcedor, dentro da sua casa,
com a força de ganhar uma taça, é diferente. 2-0 eu acho até que ficou um placar pequeno. As chances criadas na partida poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. O Santos poderia ter marcado também um gol, pelo menos. Mas foi um jogo de alto nível, na minha opinião, para uma decisão. 2 times competitivos, querendo ganhar, batalhando pelo seu espaço. O Santos começou até segurando um pouco mais a bola, depois foi obrigado a partir para o ataque, a recuperar o resultado. Mas eu gostei bastante. E tem lance polêmico, justamente a marcação de um pênalti. Muita gente considera pênalti, outros não. A origem da jogada, a gente estava falando sobre isso. Assuntos para o programa hoje. Bastante assunto, mas muito mais relacionado ao que foi o jogo, né? Do que lances polêmicos, porque o pênalti, para mim, o João Paulo comete o pênalti. O Endrick, ele é muito inteligente, porque ele não desiste da jogada, ele tem muita velocidade. Há um vacilo do Felipe Jonathan, porque ali ele tem que... O Endrick não pode passar por ali. Na hora que ele imagina que o João Paulo vai chegar primeiro, ele é surpreendido com a velocidade do Endrick, tem o contato, então a penalidade para mim não tem discussão nenhuma. Para mim o pênalti aconteceu, e aí vem o Veiga com a personalidade, consegue marcar. Eu até achei que o Endrick bateria o pênalti. Um jogo muito movimentado, um primeiro tempo mais nervoso por parte das duas equipes, mas acho que um pouquinho mais do Santos, porque estava com o resultado ao seu favor até aquele momento. O Palmeiras com muita intensidade, mas com poucas oportunidades, a não ser aquela do Mike, que para mim fez mais um grande jogo com a camisa do Palmeiras. Para mim um dos destaques dessa final, porque ele não só oferece a questão de qualidade ofensiva, mas também quando tinha que defender, defendia. Por um lado, de um jogador que era o protagonista, né, e foi protagonista do Santos, que é o Guilherme. O Guilherme foi completamente anulado pelo Gustavo Gomes, pelo Mike, ora pelo Aníbal, que fazia ali a cobertura. Então o Abel foi muito inteligente nesse sentido. E aí um segundo tempo muito mais jogo aberto no segundo tempo, porque o Santos começa a se expor um pouquinho mais, o Palmeiras começa também a se expor para buscar o gol, então foi uma grande final. Em relação ao Santos, eu vi até um vídeo do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falando no vestiário, tem que estar orgulhoso sim do time, porque foram 4 meses para montar esse elenco e com certeza, se continuar com essa disciplina, com essa vontade, o Santos no final do ano, a gente vai estar falando aqui no Jogo Aberto, que está de volta à elite do futebol brasileiro. O Santos que foi muito elogiado pelo Abel Ferreira, não é? Inclusive o trabalho do Carille nesse Campeonato Paulista. E ele disse a mesma coisa que você ontem, que se continuar nessa batida, mostrando esse mesmo nível de futebol, vai subir facilmente para a Série A. Agora, interessante também que, mais uma vez, o Palmeiras é um time que se multiplica. O Everton, que muitas vezes foi questionado por alguns torcedores, acabou brilhando, não é? Fez 2 defesas espetaculares, ajudou nessa construção de placar. O Piquerez, que também vinha perdendo rendimento, acabou jogando uma partida primorosa. E quero falar do grande destaque, o nome do jogo, o Endrick, que mesmo no sacrifício, sem estar 100% fisicamente, o Endrick acabou chamando a responsabilidade, não fez nenhum gol, mas a partir dele os gols aconteceram para o Palmeiras. E é um jogador que tem tudo para brilhar na Europa, para ter uma carreira magistral, mas ele sai do Palmeiras, pelo menos no Paulistão, que é a sua última decisão, ele sai grande e vitorioso. E merecido, né, Loirão? Porque fala muito do comprometimento do Endrick, quando ele vem machucado da seleção brasileira, e ele fica à disposição do Abel, mesmo sabendo que ele não estava 100%, ele fica à disposição. Eu lembro que depois do primeiro jogo, acho que todos nós aqui estávamos de acordo em poupá-lo, né, para o jogo da Libertadores, para a estreia da Libertadores do Palmeiras. Isso aconteceu, ele ficou fora. E ontem a gente viu que ele usava uma proteção no local da lesão e mesmo assim ele se desdobrou, participou efetivamente das jogadas ofensivas do Palmeiras e foi um dos grandes destaques, né? Se despedir do Palmeiras em campeonato estadual sendo campeão, campeonato paulista sendo campeão, dá uma alegria muito grande. Ele deve estar sentindo uma turbulência ali de sentimentos, de emoções, né? Porque é um jogador que foi importante nesse processo para essa conquista do Campeonato Paulista. Agora a gente vê que o Carille já era tricampeão paulista e o Abel consegue mais um feito nessa carreira de treinador e principalmente nesse período de Palmeiras. Pouco mais de 3 anos e ele chega ao 10º título só com o Palmeiras. Que isso! Quando ele veio ao Brasil, não tinha vencido ainda como treinador e agora está se multiplicando, tem uma temporada inteira pela frente. Vai brigar de igual para igual em Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. O Palmeiras vem muito forte. Na minha opinião, o elenco deste ano é melhor que o do ano passado. Uma boa discussão, Verão. Não tinha pensado nisso não, uma boa discussão. O Palmeiras tem um time muito, muito forte mentalmente, fisicamente, e na oscilação eles conseguem também manter o equilíbrio, que isso é muito importante. O título ficou
Se tivesse ficado nas mãos do Santos também, estaria em boas mãos pela campanha que o Santos fez. Mas a longo prazo, né? Trabalho de a longo prazo em relação ao Palmeiras junto com o Abel, também ficou em boas mãos. Palmeiras que só perdeu uma única vez no Campeonato Paulista e foi justamente para o Santos no jogo de ida. Agora, o coletivo cada vez mais forte, cada vez mais versátil. Que palavra. Quando a gente vê o Mike ontem, ele foi escalado como lateral, mas com muita liberdade, não é? O Marcos Rocha foi sacado do time. Ele tentou o Lázaro pelo lado esquerdo, que tem só 22 anos, que jogou muito bem a partida de ida na Vila. Ontem talvez não tenha se destacado tanto, foi mais bem marcado, não teve tantas chances, enfim. Mas a gente viu um Palmeiras que dentro de campo ele sabe o que faz, e aí o Zé Rafael estava marcado pelo Klaus, estava com cartão amarelo, ele falou que sentiu também, acaba sendo substituído por outro jogador que poderia ser titular, que é o Richard Rios. Muito bom jogador, por sinal. Ele até consegue, o Richard Rios, o Loirão, ele dá uma outra dinâmica, ele tem um perfil diferente do Zé Rafael. O Zé Rafael não é um jogador de condução de bola, por exemplo. Ele defende bem, ele tem leitura de jogo, bom posicionamento, ele faz esse passe muitas vezes com muita qualidade, um passe vertical. O Rios não, o Rios além de ter essa qualidade que o Zé Rafael tem, ele é um jogador que também conduz bola, ele também quebra essa primeira linha de marcação ali no meio de campo, entre os volantes, né? Palmeiras tem Conmebol Libertadores nessa semana também. Ou já treina ou ainda comemora? Como é que tá essa segunda-feira dos palmeirenses, hein, Vlad? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Palmeiras descansa nessa segunda-feira, se reapresenta na terça-feira, 10 horas da manhã, vai treinar visando o jogo contra o Liverpool do Uruguai pela segunda rodada da Conmebol Libertadores, jogo que será no Allianz Parque. O Palmeiras que chegou ao 26º título do Campeonato Paulista, é o segundo maior campeão atrás apenas do Corinthians, que tem 30 conquistas. Além disso, foi tricampeão paulista depois de praticamente 90 anos. A última vez que o Palmeiras tinha sido tricampeão paulista tinha sido nos anos 30, quando ainda chamava Palestra Itália. Além disso, o Abel Ferreira chegou a 10 títulos, virou o treinador mais vitorioso da história do clube ao lado do Oswaldo Brandão. O Palmeiras também conseguiu o Flaco Lopes como artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 gols marcados, mas tem uma má notícia para os próximos dias, viu, Bruno? Porque o Endrick jogou ontem no sacrifício, foi eleito o melhor jogador da partida, tudo mais, mas ele vai ficar de fora por cerca de 20 dias dos gramados, informação do Vinícius Nicoletti que ele trouxe. Ele vai perder 5 jogos, 3 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Conmebol Libertadores por causa de um edema ósseo. Já o Santos, que perdeu o Campeonato Paulista, chega a 8 anos de jejum, vai se reapresentar também nessa semana, vai jogar contra o Paysandu na estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente Marcelo Teixeira disse que a equipe deve ser mantida para a Série B e ainda trazer alguns reforços. Eles ficaram um pouco chateados com a questão da arbitragem, principalmente no primeiro gol, no lance que a bola teria sido cobrada pelo Everton com ela rolando, né? Além do pênalti também que eles reclamaram um pouco, tá certo, Bruno? Tem essas questões também da arbitragem, não é, Mário Spinelli, que os santistas reclamaram. E aí os números do Abel Ferreira, como o Vlad destacou, chegando a 10 conquistas, a 10 troféus conquistados pelo Palmeiras, igualando a marca de Oswaldo Brandão, técnico histórico, e não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro, né? Também com vencedor em outros clubes. No Corinthians. Eu acho que essa talvez seja, viu, Mário, uma diferença aí do Abel para os outros, não só nos números, mas assim, o Abel é um cara do Palmeiras, né? Sim. O Lucha tem história e conquistas importantes em outros clubes, o mesmo vale para o Oswaldo Brandão, para o próprio Luiz Felipe Scolari. O Ventura ia já mais lá, né, num passado aí mais distante. Mas o Abel não, né? É isso, é o Palmeiras, né? E tá muito identificado. E aí quando você vai também fazer a conta, né, Marra, de 10 títulos, nós não estamos falando de 10 anos do cara no comando, né? Não é, porque nós estamos falando de um recorte bem mais curto aqui, de que 3 anos, de Abel Ferreira com o Palmeiras. 3, 4 anos. 3 anos, né? Eu já me declarei... Vai para a quarta temporada. Vai para a quarta agora, isso. 22, 23, o início da quarta temporada. Agora já é o início da quarta temporada. Eu já me declarei incompetente aqui 500 vezes para participar de rankings e não sei o que e tal, né? A minha cabeça realmente não é boa para isso. Sou um péssimo jornalista nesse sentido, porque meus colegas são muito bons nisso e eu sou fraquíssimo. Porque eu não consigo não criar contexto para isso. Porque se você para pensar, assim, o Abel tem todo o mérito do mundo. Mas o futebol, na época do Brandão, era diferente. Até mesmo injeção de dinheiro, tudo, assim, os clubes trabalhavam mais ou menos com os mesmos orçamentos, os campeonatos estaduais eram muito importantes, o Brandão foi importantíssimo e campeoníssimo na era dele, o Abel também, na era dele, espetacular. É que, assim, é o maior? Não sei, é ótimo.
Dá para dormir sem esse ranking na cabeça? Porque quem viveu a era do Brandão e quem viveu as academias, para ele, assim, é aquela época. Para quem vive agora, é agora. Mas para quem falar que também o Abel tá no topo, tá tudo certo. Tá lá perto. Ou no topo, ou lá. Tá lá perto. Eu acho... É que, assim, o Abel bebe de uma água que um dia passou no caminho do Brandão, que um dia passou... Porque a construção de um clube vencedor, ela dependeu do Luxemburgo, dependeu do Ventura Candon, dependeu do Filipão. E aí ele dá bom prosseguimento ao caminho. Desculpa a minha incompetência. E do jogo de ontem também, imagina. Qual incompetência? Qual? Não sabe fazer ranking. Eu não sei fazer ranking porque eu sou hipócrita. Eu mudo de opinião, às vezes eu falo, eu prefiro esse. Passa 2 semanas e eu já mudei. Aí eu não gosto de montar. É que talvez ali vai comparando, se você for comparar principalmente com o Filipão ele é um cara de trabalhos, né? Décadas diferentes. Vai, volta, conquista... são 3 grandes trabalhos no Palmeiras. O Abel é um cara de um trabalho extremamente vencedor, né? O Filipão entre indas e vindas, é campeão do mundo, volta, o livro do Filipão tem mais páginas. E tem temporadas. E tem páginas tristes também. Também tem páginas tristes, exato. No ano que ele foi campeão de Copa do Brasil, ele caiu para a 2ª divisão. No caso do Abel, são um menor número de páginas, mas são praticamente todas as páginas vitoriosas, Mari Pereira. Por enquanto, aquela temporada de série que você está devorando, porque os episódios são incríveis e os outros passaram por outras temporadas, né, no Palmeiras. Mas, assim, é muito importante contextualizar, e é cada um dentro do seu contexto mesmo. Por isso que é tão difícil você afirmar ou você definir quem que é o maior. Porque cada um dentro do seu contexto, cada um passou por uma dificuldade do tempo, enfim. É muito impactante a entrevista do Abel de ontem, quando ele fala sobre a conversa que ele teve com a esposa, quando veio para cá e ela super preocupada, e ele fala do estudo, né, da pesquisa que ele fez sobre o comportamento dos clubes brasileiros com os seus treinadores, de que a média era 3 meses de trabalho ali, né? Ele fala, não, vai ser curto, porque eles mandam embora e não vai dar certo, enfim. E aí, é claro, é competência do treinador, da diretoria, dos jogadores, enfim. O Palmeiras realmente é um case de sucesso com o Abel, mas é o trabalho de muita gente envolvida. O Vlad, ontem o Abel também ele comemora, porque obviamente nessa lista aí de títulos do Palmeiras, esse campeonato ele tem sua relevância, mas, poxa, uma Libertadores tem um peso muito maior, e ele celebrou todas elas, mas me chamou a atenção também como ele comemorou bastante esse título do Palmeiras ontem. Acho que um homem que é movido até pela vontade de provar o contrário, de adversidade, de ter o placar contra, de estar sendo criticado o Palmeiras nesse início, eu acho que isso também dá uma certa energia pro Abel, né? Exatamente, ele se move exatamente por isso. Nisso ele é muito parecido com o Filipão, né? Que é um cara que ele tem como inspiração, que inclusive antes, quando ele chegou ao Brasil, ele teve uma conversa com o Filipão para entender como que era o contexto da imprensa, o contexto do Palmeiras, futebol brasileiro. E muito do que você vê o Abel aplicando hoje, falando, o discurso, tem muito daquela conversa com o Filipão. Você pode apostar nisso, viu, Mari? E tem uma questão também que é marcas históricas. O Abel ele é um cara viciado em quebrar recordes. O Palmeiras, por exemplo, não faturava esse tricampeonato paulista desde os anos 30, quando ainda chamava Palestra Itália. Então, para isso também é uma marca importante para ele. E você pode apostar que ele vai tentar esse tetra inédito, que ele vai tentar marcas superiores e tentar sempre quebrar esses novos recordes. Eu acho que é isso que move a passagem dele aqui pelo Palmeiras, pelo futebol também, né? E a longevidade desse elenco, não é, Marra? Que ao mesmo tempo talvez seja a resposta para essa consistência, também não deixa de ser um obstáculo por causa dessa questão da motivação que vocês estão falando. Sim. Então tem cara nesse elenco que está conquistando o título há quase 10 anos. O Dudu está desde 15. E ficar com o olho brilhando pro próximo não é fácil. E não é né? A gente está falando da base toda do elenco, do Everton, do Gustavo Gomes, do Mike. Mas aí tá um ponto que me ajuda aqui a pensar. De contratação que entra em campo e que joga, o Moreno e o Lázaro, né? Estou esquecendo de alguém? Que entrou ontem? Na temporada agora e que tem entrado. Mas você percebe que o elenco do Palmeiras tem mais profundidade que teve nos anos anteriores? Ontem, por exemplo, na quarta ou quinta? O jogo contra o São Lourenço? Quinta. Na quinta. Ou quarta? Quarta. Tá bom. Quinta foi São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético. Tem uma outra maneira. No meio de semana, no jogo contra o São Lourenço, jogaram 11 jogadores diferentes. O Gustavo Gomes estava lá, ok. Alguns jogadores estavam no banco, outros nem viajaram. Alguns que nem viajaram, ontem nem entraram, ou entraram depois.
A gente está falando de um técnico hoje que, com o passar do tempo, ele conseguiu tanto manter os jogadores ligados que ele tem variações e diversas variações com a bola rolando. O elenco do Palmeiras hoje, talvez com o mesmo número, é maior que o elenco da temporada passada. Porque ele foi usando jogadores, os mesmos jogadores diferentes, em funções, posições diferentes. E é isso, né? E é um Veiga que não foi tão bem no jogo de ida, também por conta do posicionamento, e responde muito bem no jogo da volta. É o Piquerez, que também não vai tão bem no jogo de ida, e no jogo da volta responde muito bem. Por que isso? Porque vai passar por essa oscilação. O jogador ele pode não estar num dia bom, mas ele não é definido por isso. Ele vai corresponder, porque ele tem a confiança do treinador, porque ele já mostrou a competência, porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, e por conta dessa motivação. É um cara que está lá para brigar por título. E porque na semana passada, quando a gente avaliou o mau desempenho do Palmeiras, a gente lembrava que ele tinha mexido no esquema. Né, depois da data FIFA. E ontem ele já voltou para aquilo que o time está mais habituado a fazer, né, E ele elogiou, só bem rapidinho, ele elogiou o Lázaro depois do jogo contra o São Lourenço. E ele vem dando minutos pro Lázaro desde a Ponte Preta. Ele coloca no finzinho Ponte Preta, Novo Horizontino já ganha mais tempo. Aí já entra como titular, e agora entra como titular de novo. Eu lembro da gente conversando aqui no estúdio, Bruno, sobre esse momento do Palmeiras ali, que estava jogando mal, que às vezes não estava conseguindo mostrar aquilo que a gente já tinha visto, enfim, a gente estava aqui questionando. Em algum momento a gente chegou na conclusão que mas é impossível a gente chegar aqui e cravar que no próximo jogo o Palmeiras está numa sequência ruim e ele não vai dar a volta por cima, que esse Palmeiras não vai conseguir o resultado. É muito difícil você olhar para um Palmeiras, como a gente pode olhar para outras equipes e falar assim, está mal e é provável que perca, porque está numa sequência ruim. O Palmeiras pode estar mal que no jogo seguinte... O brasileiro faz mas ele pode emendar uma sequência ruim em partidas e aí, sei lá, pontos corridos, enfim, início ali, né, de campanha. Agora, quando tá valendo título, quando é esse mata-mata, ele tem a oportunidade de corrigir o que ele errou num jogo que ele não foi bem na ida, provavelmente ele vai fazer. E tem alguns caras em momentos decisivos que crescem demais, né? Futebol vai bombar nessa terça-feira. Liga dos Campeões, hein? Rapaz, só jogo grande. Vambora. Só gigantes. Agora, Dedê, ontem teve premiação no Campeonato Paulista, acaba a competição, os destaques aparecem, os melhores. Não sei se você concordou ou não com as escolhas, mas a gente vai mostrar os detalhes. Normalmente, jogadores desfilam de chuteiras, calção, não é? Camiseta, ontem não. Terno, gravata, aquele momento alinhado dos goleiros. A gente vai dar uma olhadinha agora. Não assassinaram a moda ontem, não. Não? Não. Então tá, vamos ver. Pelo estilo dos jogadores, a festa é mesmo importante. Eu que montei assim, vi certinho, né? Claro que tem a ajuda da esposa também, né? Que ajuda bastante nesse look. Então, mas estou bastante feliz com esse estilo aqui hoje. Uma noite para celebrar, premiar os melhores do Paulistão. Curiosamente, quem dominou foi o vice-campeão. O Santos teve 6 jogadores na seleção do campeonato. Caímos de pé, né? Como muitos dizem por aí. Fizemos um grande campeonato. No meu ver, também 2 grandes jogos nessa final contra um time que tem jogado há muito tempo junto já. Deu para sentir alguma coisa que, desde que a gente chegou, que tinha alguma coisa diferente, que dá para fazer um bom campeonato. Eu acho que todo mundo tinha a mesma ambição. Uma alegria imensa, sabendo da dificuldade da competição e as coisas foram acontecendo. Muito orgulhoso de tudo isso e sabedor que a gente pode melhorar ainda mais. O campeão Palmeiras teve 3 atletas entre os melhores. Novo Horizontino e Bragantino tiveram um representante cada. Corinthians e São Paulo não apareceram. A seleção ficou assim. No gol, João Paulo dos Santos. Na defesa, Rainer dos Santos, Joaquim dos Santos, Murilo do Palmeiras e Juninho Capixaba do Bragantino. No meio de campo, João Schmidt e Diego Pituca dos Santos e Rômulo do Novo Horizontino. No ataque, os palmeirenses Hendrick e Flaco Lopes e o santista Guilherme. O momento aguardado da noite era o anúncio de melhor técnico do Paulistão. Reconhecimento que ainda faltava para Abel Ferreira. O português é tricampeão do torneio, mas nos últimos 2 anos acabou perdendo o prêmio para os treinadores vice-campeões. Em 2024, enfim, o palmeirense levou. Mais uma comemoração para o técnico mais vencedor da história do clube, com 10 títulos, junto com Oswaldo Brandão. É verdade que eu comprei este fato há 3 anos. Para estar aqui. E pronto, hoje
foi a primeira vez que eu vesti. Ainda pensei que tinha traça, mas não tem. Está impec. Este terno. Aqui vocês chamam terno. E olha que ele tinha um bom adversário na disputa, Fábio Carille, mas até o santista concordou. Eu acho que quem tem que ganhar é quem é campeão, né? Então o Abel é merecedor. O Verdão levou mais troféus importantes para casa. Endrick foi o craque do campeonato. O fenômeno de 17 anos, que já virou ídolo do Palmeiras e está de saída para o Real Madrid, vai deixar saudades. Creio que não é despedida, é um até logo. E fico muito feliz por estar conquistando esse título. Quando eu não era ninguém, o Palmeiras estava lá comigo. Quando eu não tinha nada, o Palmeiras estava comigo. E foi o clube que apostou tudo em mim. Flaco Lopes ainda ganhou o prêmio de artilheiro do torneio com 10 gols marcados. Foi o primeiro campeonato que eu fui um pouco mais protagonista, né, com o time. E feliz por isso, feliz pelo trabalho de todo mundo, que ontem, mais uma vez, foi bem feito, né? Rômulo também brilhou na noite, saiu com 3 prêmios, entre eles revelação e craque do interior. Uma motivação a mais para ele chegar bem no Verdão. Minha expectativa é estrear o mais rápido possível, né? Isso daí vai da decisão dele, mas já estou preparado, já estou pronto para mostrar o meu melhor. Mais gente saiu feliz e premiada na noite. Pituca foi o craque da galera. Otero ganhou com um gol mais bonito. E Elvis da Ponte Preta levou o drible mais bonito. O melhor trio de arbitragem teve Flávio Rodrigues de Souza, Danilo Maniz e Neuza Inês Bach. Festa chique tem gente importante, claro. Com a palavra, a presidente Leila Pereira voltou a disparar contra John Textor pelas acusações feitas pelo dono da SAF do Botafogo. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro. É um fanfarrão, sabe? Tem que ser punido exemplarmente. Porque não pode um dono de um clube do tamanho do Botafogo, sabe, ficar espalhando notícias e falácias sem prova absolutamente nenhuma. Por isso que é extremamente importante as autoridades tomarem uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta de dirigentes. As eleições presidenciais do Palmeiras em novembro também foram assunto. Leila concorre à reeleição. Eu sou candidata, sim, para mais uma reeleição, não é? Eu costumo dizer que é o meu último mandato. O meu objetivo é ficar 6 anos na presidência do Palmeiras, se o associado assim entender, não é? Continuar confiando no meu trabalho, depois eu não volto mais, sabe? Vai ser my last dance. Se uns querem ficar mais, outros estão de saída. É hora de, aos poucos, irmos nos despedindo de Endrick. Disfrutei muito ao lado dele, mas ainda tem vários jogos que a gente vai desfrutar dele. E esse aí depois já vai ser trabalho do Abel, né? Aliás, ele jogou a reta final do Paulistão com um problema na coxa. Deve ficar fora do jogo contra o Liverpool do Uruguai, quinta pela Libertadores em casa. Sim, o Palmeiras mal foi campeão e já está pensando no próximo compromisso. A gente já está acostumado a isso. Tem para desfrutar 1-2 dias e já amanhã já tem treino de novo. Já o que passou, passou e já a gente pensa pela frente e em conquistar muitas mais coisas. É assim que funciona, um time que é uma máquina e não para de conquistar títulos. Tá aí o campeão, tricampeão paulista, Palmeiras, que é um time que todo mundo elogia. Nós já acompanhamos há muito tempo esse trabalho do Abel Ferreira. O torcedor, não só do Palmeiras, mas o torcedor brasileiro entendeu essa equipe, as variações. E agora o Palmeiras ganha o campeonato, mas na seleção quem levou a melhor foi o Santos, com mais representantes, pelo menos entre os 11 titulares assim apontados. Finalmente, o Abel Ferreira foi eleito treinador. Nas outras vezes perdeu para o Rogério Ceni e para o Thiago Carpini. E agora, assim ficou definido, João Paulo como melhor goleiro, segundo a Federação Paulista. Cada um tem a sua seleção, a nossa tá lá no Instagram, @jogoaberto, então você pode conferir também. O Rainer do Santos na direita, Joaquim dos Santos como zagueiro, ao lado do Murilo do Palmeiras. Na lateral esquerda, o Juninho Capixaba do Bragantino. Aí já vamos para o meio campo, João Schmidt do Santos, Pituca do Santos
E o armador, o Rômulo, do Novo Horizontino, desbancou Rafael Veiga. E na frente, um trio de atacantes, o Guilherme do Santos, o Endrick do Palmeiras e o Flaco Lopes, que foi também o artilheiro da competição. O Rômulo foi a revelação do campeonato. Uma seleção muito equilibrada e se trocasse 1, 2, 3 nomes, também não teria problema. Mas acho que, no modo geral, tá legal. Se você citou aí a seleção do jogo aberto, né? Todos os nossos parceiros aqui fizeram, não fugiu muito disso, né? Não. Eu acho que o Rainer, por exemplo, na minha, eu não sei se você colocou o Mike como um lateral. Eu coloquei o Mike. Pode ser que na seleção eles vão ter levado em consideração, porque ele jogou muitas vezes como um ala ali, como um ponta, muito mais avançado do que como um lateral. O Aníbal Moreno eu coloquei no meio de campo, eles colocaram o João Schmidt. Coloquei o Aníbal também. Né, que também é um Mas jogador. eu não coloquei o João Schmidt, eu coloquei o Pituca. Então assim, não fugiu muito do que a gente falou, né, do que a gente fez da montagem da seleção do Campeonato Paulista, do time aqui do jogo aberto. Eu tinha colocado o Juninho Capixaba ali na lateral esquerda. Eu já então, fui assim, de Piquerez. Então... Piquerez, ele teve 4 jogos no campeonato, que ele não foi tão bem, mas ele foi muito decisivo nesse momento final, na minha opinião. E ele começou a competição também de uma maneira que eu gostei. Enfim, por isso. Achei que foi mais protagonista. O Joaquim, uma grata surpresa. Eu confesso que eu não esperava o desempenho que ele teve nesse Campeonato Paulista. Eu, quando acompanhei os jogos do Santos, em alguns momentos enxerguei ele com uma dificuldade na questão técnica, mas ele foi se superando e se tornou um grande jogador dentro dessa competição e vai ser importante, obviamente, para uma Série B, para esse objetivo do Santos. E na parte ofensiva ali com o Guilherme, Flaco e Endrick, eu acho que todos nós colocamos esse trio de ataque na nossa seleção de jogo aberto. O Capelani, se não me engano, ele foi com 2 atacantes, porque aí é uma questão tática também, sim, não é? Sim. Você poderia, por exemplo, se tivéssemos colocado 3 zagueiros, não seria um problema, porque muitos times jogaram assim no Campeonato Paulista, optaram em algumas situações por essa variação tática. Mas, enfim, é uma questão de gosto, não é? Mas tá muito equilibrado. O que não tem nenhuma dúvida é que o Endrick acabou roubando a cena, chamando atenção, sendo protagonista. Mesmo muito jovem, aos 17 anos, foi eleito o craque da competição. A gente comentando aqui sobre o Endrick, né? Você citou e uma ótima lembrança, que foi aquele jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá ele evoluiu muito, ele decidiu jogos, mesmo não fazendo, em alguns momentos, Loirão, uma grande partida, tecnicamente falando, mas sempre muito decisivo, sempre muito vertical, pisando na área, construindo, dando assistência, fazendo gols decisivos. E nessa reta final também ele foi importante para o Palmeiras. Mais um título do Palmeiras Paulista, um tricampeonato legítimo e com roteiros parecidos, né? Derrota na ida e consolidação do título na volta em casa. Foi assim com o São Paulo, com a Água Santa, agora com o Santos. André, e num título que a gente pode dizer é o último, pelo menos nessa passagem, do Endrick, que afinal de contas nenhum campeonato vai terminar antes da saída dele. Sim. Fica aquele gostinho de que bom que vimos e que pena que se distanciará. Ele disse aí, a gente acabou de mostrar, né, no material do Vladimir, que ele vai voltar. Né? Então, se ele disse que vai voltar, a gente acredita. Nós estamos agora falando sobre a primeira passagem do Endrick pelo Palmeiras. Na verdade, não é uma primeira passagem, né? É o nascimento do Endrick para o futebol no Palmeiras, a sua exposição para o mundo, um negócio feito muito rapidamente com o Real Madrid, que é uma coisa rara, não é todo jogador que sai do clube onde nasceu para ir direto para a elite da elite do futebol. Então já é uma coisa diferente, que comprova que nós estamos diante de um jogador muito especial. E aí, como não dizer de novo e sempre que ele é especial? No ano passado, quando uma posição mais sólida no time não pertencia a ele no segundo turno do campeonato, o Palmeiras vira o Campeonato Brasileiro naquele jogo contra o Botafogo, no qual ele tem uma participação direta no segundo tempo. Aí a carreira dele prossegue, com gente dizendo que ele é mal utilizado, gente achando que ele deveria ser titular, a comissão técnica do Palmeiras tomando as decisões que acha corretas para o desenvolvimento do Endrick nesse final, antes dele ir embora. Aí ele vai para a seleção, faz um gol em Wembley. A seleção brasileira ganha da Inglaterra. Ele volta e no momento em que o Palmeiras precisa, ele ajuda da forma que ele ajudou no segundo jogo da final. Participação ofensiva e defensiva, porque o segundo gol nasce, como a gente viu aí, de uma bola recuperada por ele, um carrinho no campo de ataque. Então, assim, o que mais
poderia ter feito o Endrick para, na iminência da saída dele do Palmeiras, a torcida já sentir saudades, já querer cobrar que ele cumpra o que ele disse na saída do campo, que vai voltar. Não dava mais para pedir nada para ele. Nada. Ele é um jogador que com tão pouca idade já fez tanta coisa com a camisa do Palmeiras, com a camisa da Seleção Brasileira, ainda que seja algo muito no início, e uma história que também deve continuar e deve dar muitos frutos. Então, sim, é um diamante do futebol brasileiro, um jogador muito diferente. O lance do pênalti que a gente viu aí já passando algumas vezes, talvez não acontecesse com outro jogador por causa da explosão física que ele tem, o fato dele ter conseguido ganhar na corrida do seu adversário e ter se colocado numa posição de sofrer uma falta dentro da área, independentemente das pessoas acharem foi, não foi, ele provocou o contato ou não, ele sofreu o contato. Mas um jogador muito diferente, que já deixa saudades. E dizem que na base do Palmeiras tem gente melhor. Quando eu ouço isso, eu penso, minha nossa, como dá para isso ser verdade? Mas vamos esperar, tomara que seja. Fico imaginando as outras torcidas quando ouvem isso. Não, agora que o Endrick vai, de repente podemos respirar. Vem mais aí, parabéns ao trabalho do Palmeiras, que realmente mudou muito o seu processo de base. Zupac, eu queria que você falasse, aliás, informação, né? O Endrick ficará 20 dias afastado para se recuperar da lesão que ele teve na data FIFA, conseguiu voltar a jogar, ser decisivo, mas não é porque tem 17 anos, foi que é para usar. Vamos com calma. Queria que você falasse do título, mas desse garoto. Assim, a gente não está acostumado a tratar as conquistas do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras com um rosto tão claro da estrela da companhia, como o Endrick assumiu para agora, né? E ainda mais um menino, né? A gente sempre bate na tecla que o Palmeiras é o time do coletivo, e ele não deixou de ser, mas com a presença de um fenômeno, aparentemente um fenômeno do futebol mundial como é esse garoto, inevitável que sempre que se fale das conquistas do Palmeiras com o Endrick em campo, se fale antes do Endrick, né? Isso é um pouco da contramão do trabalho do Abel, mas em nenhum momento o comportamento do Endrick é nesse sentido. E isso vai muito do mérito do Abel, de mesmo com uma estrela surgindo, conseguir manter o trabalho do time de maneira coletiva e a mentalidade do Endrick de maneira coletiva. É claro que ser campeão paulista, mesmo que triconsecutivo, mas o título paulista de 2024 por si só, não é essa a grande notícia do Palmeiras, porque não é ele que muda o status do tamanho desse trabalho grandioso, o maior técnico da história do Palmeiras, que é o Abel Ferreira. Então não é o fato de ter vencido este campeonato, é o fato de ter vencido também este campeonato, depois de todos que já venceu. E a cada campeonato que o Palmeiras vence, e eles não parecem estar perto de acabar, a gente renova esse discurso de como é impressionante a manutenção da fome desse time. E é uma coisa que me impressiona, eu fiz rápido o levantamento depois do jogo, porque isso me chamou a atenção, a gente para perceber muito pouco, mas não só o Palmeiras tem um técnico há quase 4 temporadas à frente do clube, mas o Palmeiras tem hoje no seu time titular 6 jogadores que estão há pelo menos 6 temporadas no Palmeiras. Tem jogador que está há 7, tem jogador que está há 8. E a gente não está acostumado a ver isso. O futebol brasileiro não está acostumado a ver isso desde os anos 80, 70. O São Paulo do Telê não tinha 6 titulares, 6, 7 anos juntos. O Palmeiras da Parmalat não tinha. O Corinthians campeão mundial não tinha. O Palmeiras do Filipão não tinha. E o Palmeiras tem. E não é só porque tem, né? Tem os jogadores e os mantém motivados, os mantém com fome, os mantém se desafiando, mudando de posição, se redescobrindo e ganhando tudo. E é isso que me chama muito a atenção. Quando você tem uma estrutura tão sólida em todos os departamentos, base, profissional, parte médica, hotelaria, como o Palmeiras tem, um técnico há quase 4 anos, um time que joga junto há pelo menos 6 anos, o núcleo duro desse time, e um garoto fenomenal como esse, mesmo que você enfrente um adversário competitivo e brioso, como foi o Santos, um abraço para a Briosa, que quase voltou para a primeira divisão do futebol paulista, a chance de o Palmeiras não ganhar é pequena. Então, enquanto o Palmeiras mantiver essa estrutura tão linear, onde a gente não sabe até onde é mérito do Abel, até onde é mérito da Leila, até onde é mérito dos jogadores, até onde é a estrutura do clube, tudo é uma coisa só, o Palmeiras vai continuar ganhando. Mesmo não tendo o melhor time, mesmo não tendo o maior faturamento, mesmo não investindo mais que os outros. Ele vai continuar ganhando, porque esse trabalho ele é muito regular nessa vontade de vencer. E quando se fala em detalhes, técnicos e jogadores falam muito sobre detalhes, em especial em decisões.
partidas equilibradas, times de nível semelhante. O Palmeiras é melhor do que o Santos, mas o Santos foi melhor do que o Palmeiras na primeira partida. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mérito total do Santos por ter vencido o primeiro jogo e ter colocado o Palmeiras numa situação de obrigação de dar o seu melhor para conseguir o resultado necessário. O segundo gol, a jogadaça do Piquerez, do lado esquerdo do ataque, procurando pelo alto o jogador na segunda trave. Quem era esse jogador? Flaco Lopes. Flaco Lopes. O que aconteceu com ele desde que ele chegou ao Palmeiras? Criticado. Além das críticas, o trabalho interno, o que fizeram com ele? Força para ganhar peso, ficar mais forte, mais robusto. Quem vai convencer as pessoas de que não foi esse trabalho que permitiu que ele ganhasse impulsão e ganhasse a bola que ele ganhou no alto para o Aníbal fazer o gol? Então, assim, os detalhes estão aí. Ah, mas todos os clubes fazem esse trabalho? Sim, todos eu não sei, a maioria faz. Identifica um jogador que precisa ganhar corpo por causa da função que ele desempenha. Precisa ser um pouco mais pesado para não cair tanto, para ganhar no corpo a corpo dos zagueiros, para pular mais alto, para ganhar bolas pelo ar que ele não ganhava antes. Muitos clubes devem fazer isso. O Palmeiras faz cientificamente da maneira correta, as coisas acontecem em campo para comprovar e beneficiar o trabalho bem feito. É um pequeno detalhe, é o segundo gol que valeu o troféu. Tá, e portanto, olha só, além de Denilson Show e Renata Fã rasgando elogios aí ao Hendrick, ao Palmeiras, você viu aí também o Oswaldo Brandão, né? Oswaldo Brandão sendo alcançado por Abel Ferreira, 10 títulos aí para cada um, tá? E o Abel Ferreira com tudo para se tornar o maior campeão da história do Palmeiras. Já tem os 10 títulos do Oswaldo Brandão, ele precisa ganhar mais um título para se tornar o maior técnico em questão de conquista de títulos da história do Verdão. Conseguirá Abel Ferreira ultrapassar de vez Brandão? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vai Abel ser o maior técnico, o maior campeão da história do Palmeiras? Vejo você então, ou aqui, você que escolhe. Talvez no próximo vídeo aí na lista de reprodução. Avante palestra!